Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Bom dia! Seja você bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto online. É uma grande alegria ter você junto conosco e com certeza Deus também se alegra com a sua presença. Fomos há pouco saudados pelas palavras de Deus encontradas no livro do profeta Jeremias. Palavras estas que nos dizem que bendita é a pessoa cuja confiança está e permanece no Senhor. E é muito interessante a ilustração que o texto usa para descrever essa pessoa. O texto diz que a pessoa cuja confiança permanece no Senhor é como uma árvore plantada, enraizada na beira de um ribeiro, à beira de um riacho. Ela está constantemente recebendo água, constantemente recebendo os nutrientes necessários para que ela viva, para que ela cresça e dê frutos. Assim também é a pessoa que está enraizada, que confia no Senhor. Quando chegar o tempo de calor, os tempos difíceis, os tempos de angústia, essa pessoa ela estará recebendo aquilo que é necessário, tudo o que é necessário para enfrentar esses momentos e para continuar viva, continuar crescendo e continuar dando frutos para o Senhor, porque ela recebe tudo o que é necessário dele. Gente querida, onde nós estamos plantados? Será que nossas raízes, elas se estendem até o riacho? Será que nós estamos absorvendo a água da vida, a qual precisamos para viver, crescer e gerar frutos? Se você está aí hoje, assistindo e participando deste nosso culto online, isso já é um grande indicativo de que suas raízes estão plantadas no lugar certo, de que você está no caminho certo. Basta agora que tenhamos a atenção, a sabedoria e também o discernimento para ouvirmos aquilo que Deus quer nos falar e para recebermos os nutrientes necessários para alimentarmos a nossa vida espiritual. Certos de que nós não estamos aqui por acaso, certos de que Deus nos conduziu até aqui para falar algo a nós, para que nós possamos ouvir a sua palavra, nós podemos também ter a certeza e ter a convicção de que este culto é realizado no nome do único e trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a este Deus cantando o hino Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui
respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O texto de Jeremias que nós ouvimos no início do culto, ele não fala apenas a respeito do indivíduo cuja confiança está no Senhor. Ele fala também a respeito do indivíduo cuja confiança está nos outros, está em homens, mas não em Deus. Vejam só. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Aqui então ele usa mais uma ilustração. Só que há um detalhe também importante, para nós analisarmos e destacarmos sobre essas ilustrações. Diferente de uma árvore que ela é plantada naquele lugar e fica ali para sempre, o ser humano não funciona assim. Tem dias que nós estamos plantados à beira do riacho, tem dias que nós estamos muito próximos de Deus, tem dias que nós estamos recebendo todos os nutrientes que precisamos, tem dias que nós queremos receber isso, nós buscamos por isso, mas também tem dias que nós vacilamos, tem dias que nós somos como esse arbusto no deserto, porque nós nos afastamos de Deus. Seja de forma voluntária, seja às vezes nem percebendo, nós cometemos ações por pensamentos, por modo de viver. Nós nos afastamos de Deus, nós nos esquecemos de colocá-lo em primeiro lugar, nós nos esquecemos de que nós só podemos crescer, de que nós só podemos ter vida a partir da Sua palavra, a partir daquilo que Ele quer entregar a nós. Diante disso, diante desses momentos e dessas ações que nos afastam de Deus, nós queremos agora confessar a Ele nossos pecados e também rogarmos pelo seu perdão. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos viver nossas vidas próximos de Ti. Esse é o nosso desejo. Queremos firmar nossas raízes em Ti e sermos diariamente fortalecidos e preenchidos pela Tua palavra. De Ti recebemos vida, de Ti recebemos a graça, e isso já nos basta. Porém, ainda assim nós vacilamos. Somos falhos e por isso pecamos. Somos pecadores e por isso, em alguns momentos da nossa vida, nós nos afastamos de Ti. Reconhecemos neste momento que uma vida longe de Ti, ela é sem sentido e vazia. Por isso nós agora Te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Perdão pelas nossas mentiras, pelo nosso orgulho, egoísmo, pela nossa falta de amor ao próximo. Perdão por deixarmos de fazer o bem quando podemos fazer. Perdão quando deixamos de participar da Tua obra, da Tua missão e do Teu propósito para as nossas vidas. Escuta, Deus, a nossa oração e tem piedade de nós. É isso que nós Te rogamos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ó Deus da
A palavra nos diz que se nós nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados e confessarmos eles a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. E ainda em preparação para nós ouvirmos aquilo que Deus tem a nos falar por meio da pregação da Sua Palavra, convido para louvarmos a Ele cantando o hino Buscai Primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos e todas nós, e que Ele nos conceda a atenção e também o entendimento necessário para agora ouvir e compreender aquilo que a Sua Palavra quer falar a nós. Amém. Nasci e cresci na igreja, mas eu não sou cristão. Se alguém chegasse em você e falasse essas palavras, você acreditaria nessa pessoa? Uma pessoa que cresce na igreja, ouve a palavra de Deus, frequenta todos os cultos e ainda assim diz não ser uma pessoa cristã. Será que isso é possível acontecer? A resposta é sim. Isso é totalmente possível acontecer e, inclusive, isso é muito comum acontecer. Pessoas que frequentam, que crescem na igreja, mas, na verdade, no fundo, não são pessoas cristãs. Nós poderíamos chamar, talvez, essas pessoas de falsos cristãos, né? Em contraste com aqueles que verdadeiramente são os discípulos de Cristo, aqueles que seguem e trilham o caminho que Jesus Cristo nos ensinou a trilhar. E aqui, antes de mais nada, eu quero já deixar claro que também não cabe a nenhum de nós fazer qualquer tipo de julgamento a respeito do próximo. Não devemos analisar e fazer julgamentos a respeito do nosso irmão, da nossa irmã, tentando definir se essa pessoa seria então um cristão falso ou se essa pessoa seria um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. Todavia, apesar de não termos essa função, de não devermos julgar ao nosso próximo, é nossa total responsabilidade julgar a nós mesmos. Dia após dia, nós precisamos parar em frente ao espelho e nos julgar, fazendo a pergunta: eu tenho sido um verdadeiro cristão? Eu tenho sido sal e luz neste mundo? Tenho seguido os mandamentos, os ensinamentos de Jesus e buscado cumprir com o propósito de Deus na minha vida? Para nos ajudar a refletir sobre essas questões, sobre essas perguntas, Jesus ele nos deixou uma alegoria muito interessante, onde ele se coloca como sendo uma videira e coloca a nós como sendo os ramos dessa videira. Abram suas Bíblias comigo e acompanhem a leitura do Evangelho de Jesus Cristo conforme João, capítulo 15, do versículo 1 até
o versículo 7. João 15, 1 a 7. Passo a ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou em algumas versões, o agricultor, aquele que cuida da videira. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Ou ele limpa, ele cuida. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Antes de mais nada, nós precisamos primeiro entender o que Jesus quis dizer ao se comparar com uma videira. Vejamos essa figura que aparece aqui na tela. Conforme o texto de João 15, que acabamos de ler, Deus Pai, Ele é o lavrador, Ele é o agricultor, ou seja, aquele que cuida da videira. Jesus Cristo, Ele é a própria videira. A gente pode colocar Ele aqui como a raiz e o tronco da videira, aquilo que dá a sustentação, que a gente pode realmente colocar, isso aqui é a videira. E dele, então, brotam os ramos, né? Não sei se você conhece uma videira, creio que todos vocês conheçam, né? Mas a videira, então, tem o seu tronco e ela precisa de hastes, ela precisa de algo para que seus ramos possam crescer, né? Para os lados, enfim. Então, aqui Jesus ele se coloca como essa raiz, como o tronco, como a própria videira em si, e nós somos os ramos, aqueles que crescem de Jesus Cristo, né? Que de Jesus brotam ali, nós somos esses os ramos. E para concluir então, os ramos são aqueles que dão os frutos. Mas certo, quero que vocês continuem olhando aqui para essa imagem e que me digam qual é a primeira e mais essencial necessidade de um ramo para que ele possa viver e continuar crescendo. Algumas coisas, né, são bastante necessárias, claro, mas a essencial e a primordial é que ele esteja ligado à videira, né? Se o ramo estiver fora da videira, se ele tiver sido cortado, não estiver na videira, ele não tem como crescer, ele não tem como ficar vivo. Vocês concordam comigo? Faz sentido isso para vocês? Mas então vamos lá. Qual então é a segunda grande necessidade desse ramo para que ele continue vivo? Já vimos que a primeira necessidade, a primordial, é que ele permaneça ligado à videira. E agora, essencial também para a sua vida, para o seu crescimento, para que ele possa dar frutos, é que ele receba o alimento, que ele receba a seiva, os nutrientes vindos do tronco, da videira. Quando nós usamos essa alegoria, respondemos essas perguntas, as respostas, né, elas parecem serem bastante óbvias. Mas por que será que quando nós deixamos a alegoria de lado e passamos a fazer essas perguntas para a nossa própria vida, por que a aplicação delas não é assim tão óbvia? Por que não acontece de uma forma tão simples? Nesses 7 versículos do texto de hoje, a palavra que mais aparece é o verbo permanecer. Com toda certeza, ele é o verbo principal aqui do texto. Em praticamente também todas as vezes, ele aparece se referindo à necessidade de nós, os ramos da videira, permanecermos unidos à videira, né? Que seria então a primeira primordial necessidade, estar ligado à videira, que é Jesus Cristo.
Mas se olharmos para o versículo 7, o último versículo que nós lemos, veremos que lá existe algo diferente. Lá Jesus Cristo lhe diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Aqui acrescenta uma coisa, não é só permanecer em mim, tem um e ali no meio. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Há pouco nós falamos sobre as duas necessidades essenciais para que o ramo tenha vida. A primeira é que ele permaneça unido à videira e a segunda é que ele permaneça recebendo os nutrientes vindos da videira. E aqui nesse versículo 7, então, nós temos a fórmula, nós temos a maneira como isso acontece, a maneira como nós podemos receber os nutrientes vindos da videira. É recebendo a palavra vinda de Deus, recebendo a palavra vinda de Jesus Cristo. Se nós quisermos nos manter vivos espiritualmente, precisamos primeiramente permanecer unidos a Jesus Cristo e também receber este alimento espiritual. E nisso, eu quero aproveitar para parabenizar você, que todos os dias busca ter o seu momento de devocional, que todos os dias busca ouvir a palavra de Deus, busca ter momentos de oração, momentos de intimidade com Deus. Você está no caminho certo para o crescimento espiritual. Mas também quero aproveitar para dar um puxãozinho de orelha em você, que diz que não tem tempo no seu dia a dia para ouvir a palavra, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para fazer uma oração, não tem tempo para ter tempo com Deus. Você que deixa para ouvir a palavra de Deus somente nos cultos de domingo e, olha lá, às vezes nem a estes cultos assiste todos os domingos. Querer ser um ramo frutífero, como um cristão verdadeiro nesse caso, é como então querer que uma flor cresça e floresça sem dar a ela a quantidade necessária de água. Ou seja, acaba sendo algo impossível. Não tem como ser um ramo frutífero, um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, sem receber a palavra, sem receber o alimento necessário de Deus, diariamente. Mas ainda o texto fala sobre algo a mais. Jesus ele diz que existem dois tipos de ramo, os ramos frutíferos e os ramos que não dão frutos. E nesse ponto eu quero novamente destacar a importância do verbo permanecer. Muitas vezes nós estamos ligados à videira, nós cremos em Jesus Cristo, cremos na sua obra, cremos na sua palavra. Inclusive, nós ouvimos a sua palavra. Nós participamos dos cultos, nós ouvimos a palavra chega até nós. Porém, meus amados, minhas amadas, ainda assim pode acontecer que alguns de nós acabe murchando e secando. E sabe por que isso acontece? Porque por mais que a palavra ela chegue até a pessoa, se a pessoa não absorver a palavra, se a palavra passar batida, passar sem atenção, entrar por um ouvido, sair pelo outro, enfim, se a palavra não permanecer na pessoa, então ela não receberá os nutrientes, ela não receberá aquilo que é necessário para o seu crescimento, para a sua vida espiritual. E sem receber esses nutrientes, isso que é necessário, certamente ela também não terá condições de produzir frutos que agradem ao Senhor. Mas, pastor Israel, eu creio em Jesus, eu permaneço dele, eu recebo a sua palavra diariamente e a sua palavra permanece em mim. Mas e agora? Como posso saber que estou produzindo bons frutos? A resposta é simples. Assim como está no DNA dos ramos de uma videira produzir lindos cachos de uva, também está no DNA de um verdadeiro cristão produzir bons frutos ao Senhor. E certamente, se você se preocupa em saber se está produzindo bons frutos ao Senhor, essa própria preocupação já é um indicativo de que você está, sim, no caminho certo. Se você se preocupa em ser um bom ramo, em dar frutos, então, com certeza, essa preocupação já é um bom indicativo. E o apóstolo Paulo ainda nos dá uma boa dica a respeito disto lá em Gálatas 5. Lá ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, buscar fazer o bem,
bondade, fidelidade, mansidão e também domínio próprio. Mas destes frutos, como o próprio Cristo destacou, o amor ao próximo, ele é o maior de todos. Mas, por favor, entendam que o alvo dessas palavras de Jesus não é dizer assim: sejam boas pessoas, façam boas obras. Os frutos, as boas obras, as boas ações devem apenas ser o resultado, ou seja, elas surgem como consequência do fato de nós, ramos, estarmos ligados à videira, estarmos ligados a Jesus Cristo e recebermos diariamente, constantemente, a sua palavra. Os frutos, nisso vêm por consequência, mas eles não são o alvo dessa palavra. Ser um cristão não significa, em primeira mão, ser uma pessoa boa. Ser cristão significa estar em Cristo, permanecer unido a Ele e deixar a sua palavra permanecer a ti. A partir disso, então, o Espírito Santo guiará teus passos e te conduzirá para produzir bons frutos. Mas não apenas frutos que te fazem ser uma pessoa boa. Serão frutos que te fazem ser uma pessoa abençoada e também instrumento de bênção para a vida dos outros. Frutos que exalam o Evangelho e que convidam aos outros a fazerem parte também do corpo de Cristo. Frutos que não possuem um fim em si mesmos, mas que possuem como verdadeiro e único propósito glorificar e honrar ao nome de Deus. No começo da pregação eu te convidei a fazer um auto-julgamento. Você lembra disso? Te convidei, disse que é necessário que nós diariamente nos julguemos. Olhemos no espelho e façamos a seguinte pergunta: eu tenho sido um verdadeiro cristão? E baseado também agora em tudo que a gente viu aqui na pregação, eu quero te convidar novamente a refletir a respeito disso. Você tem permanecido ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo? Você tem buscado a palavra de Deus e tem permanecido nela? Ela tem permanecido em você? Você tem produzido frutos? Te peço, por favor, não fuja dessas perguntas, não ignore essas perguntas, que é o que muitas vezes nós acabamos fazendo. Ouvimos elas, paramos ali por 3 segundos, tentamos dar uma resposta, mas realmente, se concentre nessas perguntas. Tente responder essas perguntas, que com certeza será algo muito produtivo, será algo importante para você responder a essas perguntas. Se sua resposta for positiva a elas, ótimo, você sabe que está no caminho certo, isso é um impulso, isso é uma motivação para continuar nesse caminho. Mas, se você perceber que pode melhorar em alguma coisa, que tem algo ali para mudar, algo para ser diferente, então, perfeito. Se você chegou nessa resposta, se você chegou nessa conclusão, já é o primeiro passo para que isso aconteça na sua vida. Ter a oportunidade de ser um ramo da videira verdadeira é uma enorme honra que Deus nos concedeu. Que nós possamos reconhecer isso e que isto nos motive a produzirmos bons frutos para glorificá-lo. Gratos a Deus por esse privilégio que Ele nos concedeu, louvemos a Ele cantando o hino por tudo que tens feito. Por tuas
As ofertas do culto de hoje são destinadas para o nosso sínodo Paranapanema, para o trabalho, para a equipe de coordenação da diaconia. Os dados bancários para que você possa estar ofertando estarão anotados aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe as dádivas e também os doadores. De um modo especial, nós queremos agradecer a todos e todas vocês que têm mantido a sua contribuição mensal para a nossa igreja. E também a todos que ofertaram, a todos que colaboraram com a campanha paroquial para a dedetização da Casa Pastoral. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Conforme orientam as palavras do apóstolo Paulo, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas com gratidão, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Conforme palavras de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Então, que a sua oferta possa ser feita não com pesar ou por obrigação, mas sim tendo o reconhecimento de tudo que Deus fez e de tudo que Deus faz na tua vida, e assim ofertando então com alegria e com gratidão. Nós nos dirigimos ao final, ao encerramento do nosso culto, e assim eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Nosso Deus e Pai, te louvamos e te somos gratos por essa palavra que nós recebemos hoje. Tua palavra é o alimento espiritual que nós necessitamos para crescermos na fé e gerarmos bons frutos para o teu reino. Nosso desejo é permanecermos para ti, unidos a ti, Senhor. Por isso, pedimos que o teu Santo Espírito nos dê diariamente a sabedoria e o discernimento que necessitamos para continuarmos trilhando o teu caminho, seguindo teus passos e cumprindo a tua vontade para nós. Esteja nos abençoando, Deus, abençoando as nossas famílias e também nossos amigos. Esteja com todos que estão enfrentando esses momentos difíceis por conta da pandemia, que ainda persiste em nosso meio. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de tantos membros da nossa paróquia e também tantas outras pessoas que já receberam as 2 doses da vacina. Louvado e engrandecido seja o teu nome por isso. E nós queremos, Senhor, lembrar nesta oração, de modo especial, do João Carlos e da sua esposa, Eleonita, que nessa semana, infelizmente, acabaram sendo infectados pelo vírus. Que tu possas estar protegendo, Senhor, e cuidando da saúde deles. E nós oramos também para que tu estejas dando amparo e consolo para a família da Arlete Benck, cuja irmã faleceu nessa sexta-feira. Se faça presente na vida deles, Senhor, e que neste momento de luto eles possam encontrar em ti o refúgio necessário. E, Senhor, tudo mais que nós queremos pedir a ti, o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, juntos orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus. Senhor Deus, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos todos em paz, tendo recebido a palavra, tendo recebido o alimento espiritual necessário para as nossas vidas, que possamos crescer, que possamos também frutificar
e dar bons frutos para o reino de Deus. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Tenha você um ótimo domingo, também uma abençoada semana. Até o próximo culto. Tchau! Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também nunca se esquecer de que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor.